A palavra purgatório tem o sentido, é claro que no campo espiritual, embora, tem o sentido de purificação de pecados. A pessoa vai se limpar da sujeira do pecado. Vai querer o homem que vai para o purgatório, homem ou mulher, apresentar-se a Deus no fim de muitos anos ou séculos de sofrimento. Ninguém sabe dizer quanto tempo dura um purgatório. A pessoa que assim crê tem a ideia, errônea, é claro, de que vai apresentar-se tão puro perante Deus, depois de ter sofrido tanto, vai, quem sabe, desejar dizer a Deus: Senhor, eu sofri tanto já, tantos anos, já não paguei por todos os meus pecados? Já não é suficiente o que eu sofri? Eu já não descontei todos os meus pecados no meu sofrimento? Não vais receber-me no paraíso, afinal de contas? O que poderia Deus dizer? O seu sofrimento não desconta pecado nenhum e não purifica nada. Foi o sofrimento do meu filho Jesus que descontou os teus pecados. Foi o sofrimento daquele Cordeiro imaculado e sem defeito. Foi o sofrimento de Deus. Cristo é Deus. Foi o sofrimento dele que descontou os pecados dos homens. Não é sofrimento de um pecador que vai descontar pecado de pecador. Eu só aceito o sofrimento de Jesus, assim diria o Pai, como único meio de alguém alcançar perdão do castigo que merece. Meu filho já sofreu o castigo válido, o único válido. Passou da morte para a vida. Não entrará em condenação. E se o crente pecar, o que acontece? Vem a pergunta. Se pecar, perde a salvação conforme o pecado? Não, a Bíblia diz que não vai perder a salvação. Mas o que diz a Bíblia? Nada acontece? Que a salvação não se perde? Está bem declarado, ou bem, está bem afirmado na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos para com o Pai um advogado. João está falando aos cristãos verdadeiros. Temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo em nosso lugar. E ele é a propiciação. Se pecarmos, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se eu pecar amanhã, ou depois, ou daqui um mês, ou daqui um ano, ainda tenho um advogado que me defende e que já fez propiciação pelos meus pecados passados, presentes e futuros. Se pecar quando? É no futuro. Se pecar, se alguém pecar, ou se o crente peca, tem um advogado para com o Pai, e ele é a propiciação. Ele já pagou a dívida. Ele já deixou paga a minha dívida para com Deus antes de eu nascer.
há mais de 2000 anos já está paga. Glória a Jesus, eu não preciso ter medo de perder a salvação. A maior alegria é estar salvo para sempre. Saber qual vai ser meu destino se eu morrer. Há tanta gente que não tem esse consolo, não tem essa segurança. Como é triste estar em religião errada, religião falsa. Que tristeza seria um homem ter que fazer reencarnação, reencarnar-se, começar de novo uma nova vida aqui no mundo, no planeta Terra tão corrompido, para ver se consegue descontar na nova vida os pecados da vida passada. Ainda bem que a Bíblia não ensina tal coisa. Que tristeza é pensar que ninguém pode ter certeza de salvação. Tenho que esperar o juízo final. Tenho que perseverar até o fim, para depois chegar a alguma certeza ou esperança. Mas a Bíblia não diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo? Sim, isso está em Mateus, capítulo 24. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está falando de um tempo de grande tribulação, quando o anticristo vai querer perseguir não só a judeus, mas também aos cristãos. E se aqueles dias não fossem abreviados, disse Jesus, conforme esse capítulo 24 de Mateus, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Deus abreviará aqueles dias a 3 anos e meio para o anticristo não liquidar com toda a raça dos judeus ou com todos os cristãos. Nenhuma carne se salvaria de quê? Da morte física. Então serão abreviados a 3 anos e meio os dias da grande tribulação, conforme o Apocalipse. E o contexto, então, parece indicar que Cristo, quando diz aquele que perseverar até o fim será salvo, não está falando de salvação do inferno. Ele está falando da salvação da morte que vai ser causada pela perseguição do anticristo. Aquele que aguentar até o fim os sofrimentos daquele grande tempo de tribulação, aquele que aguentar até o fim, console-se, ele será salvo disso tudo. Vai passar a grande tribulação, ele vai ser salvo, vai passar o sofrimento. Vai durar apenas 3 anos e meio. Então, aquele que aguentar até o fim, será salvo. Console-se com isso. Salvo do quê? Do inferno? Não, ele já está salvo da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse versículo, tirado do contexto, gera uma doutrina falsa, que é a da perda da salvação de quem está salvo e, por causa de um pecado ou outro, possa perder a salvação eterna. Não. O crente não perde salvação se ele é crente de verdade. Alguém dirá, mas eu conheci um membro de tal igreja, um pregador que hoje está vivendo no pecado, excluído da igreja. Esse homem não perdeu a salvação? Não. Ele nunca foi salvo, é o que temos que concluir. Porque quem está vivendo no pecado nunca foi salvo. O verdadeiro crente não consegue viver no pecado, se ele é genuinamente convertido e regenerado. Assim, eu não diria, eu me salvei. Eu tenho que dizer, eu fui salvo. Paulo não disse, pela graça vos salvastes. Ele disse, pela graça sois
salvos. Voz passiva, não voz ativa.